não só os que deram a maioria ao PS nas últimas eleições, mas com todos os jorgenses. Como podem os jorgenses acreditar que agora é que vai ser, se nos últimos 3 anos as políticas de desenvolvimento estagnaram e, em alguns casos, chegaram mesmo a regredir após a tomada de posse deste Governo Regional do PSD, CDS-PP e PPM. As Feijãs de São Jorge são o principal ex-libris da paisagem jorgense e integram desde 2016 a lista restrita das reservas mundiais da biosfera da Unesco, tendo sido também distinguidas com uma menção honrosa no Prémio Nacional da Paisagem de 2020, no contexto da 3ª Conferência Nacional de Arquitetura e Paisagem. Ex-libris que, como é mais sabido, fazem do turismo em São Jorge um turismo de natureza e não se pode perder o que tão arduamente se conquistou. Mas este Governo esqueceu as Feijãs e o seu potencial para o desenvolvimento da ilha, nomeadamente no âmbito do setor do turismo, como o caso da Caldeira de Santo Cristo, a Poça Simão Dias. 2 referências da ilha de São Jorge, não desmerecendo as particularidades que cada feijão oferece aos locais e a quem nos visita. A maioria dos trilhos pedestres classificados tem como destino de partida ou de chegada as nossas Feijãs e, no entanto, estão votados ao abandono, com falta de manutenção e investimento na sua reabilitação. Isto só vem provar a incapacidade deste Governo em promover um desenvolvimento sustentável de São Jorge e de potenciar a riqueza do seu património natural, social e cultural. Na educação, temos as nossas escolas a braços com inúmeros problemas, sendo os mais graves a falta de pessoal de ação educativa, de assistentes operacionais e a falta de docentes de apoio para assegurar substituições. E o que faz a tutela? No caso dos docentes, recusa-se em colocar mais professores, situação muito visível no primeiro ciclo do ensino básico, estando as escolas a distribuir os alunos por outros anos de escolaridade ou, em último recurso, a mandarem os alunos para casa. A falha na educação dos rácios à realidade das escolas é também uma grande preocupação, desde logo porque coloca em causa a segurança e o regular funcionamento dos estabelecimentos de ensino. Os assistentes operacionais, embora até possam estar em conformidade com os alegados rácios, são manifestamente insuficientes. Em estabelecimentos de ensino, com vários pisos e em espaços que deviam estar sempre supervisionados. É importante ressalvar que, para a sua segurança, as crianças precisam de supervisão adequada, quer nos espaços de recreio para brincar, quer, por exemplo, nas cantinas e refeitórios. E isso requer supervisão adequada, o que atualmente é praticamente inexistente. Relativamente às escolas profissionais, o Governo dos Açores retirou a tutela científica e pedagógica à Secretaria Regional da Educação. Situação extremamente grave devido à ausência de qualquer supervisão pedagógica na formação dos jovens que as frequentam. Mas a incapacidade governativa deste Governo sente-se também na cultura. O Museu Francisco Lacerda, que abriu as suas portas ao público em setembro de 2020, com os espaços concluídos e com a museografia em fase de adjudicação, não desenvolve. Mais uma vez, o corte abrupto nos recursos financeiros na cultura, aliados à instabilidade da Direção Regional dos Assuntos Culturais, com 3 diretores regionais até à data, tiveram como consequência a não abertura, ao fim de 3 anos, das exposições de longa duração, essenciais para se demonstrar a missão e vocação deste museu, nomeadamente o conhecimento da Ilha de São Jorge, a música e a indústria conserveira. Os cuidados na saúde são muitas vezes determinantes para a fixação da população numa ilha e para quem nos visita. E em São Jorge, a instabilidade e a falta de profissionais de saúde é muito sentida por todos, ainda mais numa ilha que funciona só com centros de saúde. No entanto, chega-se ao fim do ano e é uma corrida de especialistas em São Jorge, porque o que vale é a estatística e não o acompanhamento devido e preciso ao longo do ano. Relativamente ao cedo, desde janeiro de 2023 que existem doentes a aguardar esta majoração por parte da Unidade de Saúde da Ilha de São Jorge. Estes doentes oncológicos são encaminhados ou pelo resultado de um ataque ou por complicações posteriores e são transferidos ou evacuados, sendo este valor da responsabilidade do serviço de origem. Existe um protocolo que dá opções às grávidas, na altura de parto, a escolher um dos 3 hospitais da região.
Entretanto, o Hospital Divino Espírito Santo não aceita as urgências. Já fiz referência nesta casa sobre o mesmo, salientando que as mesmas, a maioria das vezes, fazem essa opção pelo apoio que vão receber de amigos ou familiares nesta fase crucial das suas vidas. As nossas vilas e algumas freguesias ficam à beira-mar e muitas das suas habitações, situadas junto à orla costeira, são de reduzida dimensão, com características muito próprias, daí serem conhecidas como as casas dos pescadores. Esta é outra profissão que está a ficar muito desfalcada. No que diz respeito à mão de obra, é uma classe envelhecida e desmotivada. É necessário salvaguardar esta profissão, garantir a estabilidade deste setor. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, a agricultura é o motor da economia da Ilha de São Jorge. Possuímos um produto único, o queijo de São Jorge, um produto DOP que leva o nome de São Jorge além fronteiras. Como exemplo, os prémios arrecadados na Noruega este ano. A especificidade do queijo e a forma sem igual de o fazer tem de ser conservada, contribuindo para a contínua valorização do produto e do preço do leite pago ao produtor. Para se fabricar queijo é necessário termos leite. Para termos leite temos de ter produtores motivados. Para termos produtores motivados é necessário assegurar rendimentos justos aos mesmos. Foi aprovado nesta Assembleia em 2022 um projeto de resolução para um POSEI de apoio aos produtores de leite de São Jorge. Até hoje nada se sabe sobre o assunto. Vai passando de ano para ano a obra do novo matador. Este investimento é estruturante para a Ilha de São Jorge. Os produtores de carne aguardam com prejuízo na valorização dos seus produtos. O tempo passa e é cada vez mais evidente o adiar da concretização deste e de outros investimentos estruturantes para São Jorge. O Governo atrasa-se e atrasa a vida dos agricultores de São Jorge. Os caminhos agrícolas em São Jorge encontram-se profundamente degradados, prejudicando a rentabilidade dos produtores agrícolas que diariamente ali circulam, quer pelo desgaste que provocam nas suas viaturas e equipamentos agrícolas, quer pelo tempo que gastam para chegar às explorações agrícolas. Este Governo não investe nas infraestruturas agrícolas de São Jorge, os caminhos agrícolas, abastecimento de água e eletrificação das explorações. A juntar este desinvestimento temos o brutal aumento dos combustíveis, das rações, das sementes, dos fertilizantes e das taxas de juros. O setor agrícola de São Jorge está a envelhecer de ano para ano, precisa de renovação. Para isso, os jovens precisam de estímulo e apoios concretos. A falta de atratividade nesta profissão e as dificuldades do setor não atraem os mais novos. As candidaturas a projetos de investimento para jovens agricultores e não só, não podem nem devem levar eternidades nas avaliações e nos despachos, o que leva a que muitos desistam deste setor de atividade. Os jovens são parte integrante do desenvolvimento das nossas ilhas. Precisamos de medidas concretas para combater o envelhecimento populacional, para incentivar e dar condições a que os jovens se fixem nas nossas ilhas. Sem eles estagnamos e possivelmente caminhamos para ilhas desertas. A falta de mão de obra tornou-se gritante, sendo transversal a todos os setores de atividade, quer seja na agricultura, no turismo, na hotelaria e restauração, nas pescas, na construção civil e nos serviços. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, para terminar, e não sendo de menor importância, temos as famílias e as empresas a viverem dias de angústia e incertezas, a viverem tempos extremamente difíceis. E este plano de orçamento não dá respostas necessárias nem às famílias nem às empresas. É preciso trabalhar para dar futuro aos Açores. Um dos grandes erros da governação desta coligação foi não passar dos estudos e projetos para a concretização, atrasando o desenvolvimento da coesão dos Açores. Fruto disso, estamos a retroceder, a perder cada dia que passa mais população. Vive-se uma crise a nível mundial, antes do Covid, agora as guerras. Além de tudo isso, São Jorge viveu e vive uma crise sísmica. Se não fosse suficiente o elencado, temos o Governo Regional que não soube, com base na nossa autonomia, criar condições para ajudar verdadeiramente as famílias e as empresas. São muitas indecisões, desconhecimentos, decisões opacas, mas, sobretudo, é muita inércia deste Governo Regional do PSD, CDS, PP, PPM, que está a deixar São Jorge à deriva. São Jorge, com este Governo, está a ficar para trás. Isso.